Olá pessoal, boa noite, muito bom falar com vocês, né? Estamos nos preparando aqui para fazer uma live com o Luiz Rude, especialista em governança de dados, que trabalha na Sul América. Muito prazer em recebê-lo, né? Só um instantinho, a gente está ajustando aqui a parte técnica, né? Vou aceitar ele aí na live. 2 minutinhos aí, já começamos aí, tá pessoal? Espero que vocês gostem. A ideia aqui é começar a trazer conteúdos variados, conteúdos voltados ao técnico, conteúdos voltados a business, conteúdos para olhar um pouco mais como o mercado se movimenta de forma estratégica. Então, hoje a gente vai olhar muito para essa visão estratégica de como o mercado tem se comportado, como que ele tem tracionado algumas extrações voltadas a Data Drive, né? Como que uma cultura Data Drive consegue ser formada, quais seus pilares, né? Então vamos conversar um pouquinho com o Rude aí para falar sobre isso. Olá, Rude, me ouvindo aí, Rude? Tô ouvindo sim, Braga, e você? Me ouvindo? Tô te ouvindo, cara. Obrigado aí pela presença, viu? Seguinte, Rudy, a ideia aqui é tipo assim, um roteirinho pra gente ir conversando, mas como é a primeira, tá? Peço desculpas aí, eu não sou um exímio entrevistador, mas vamos começar legal, tá? Como é que você tá, Rudy? Como estão as coisas? Bem, tô, assim como boa parcela aí das pessoas, tô tirando e curtindo minhas férias meio que em casa. Então, posso falar que tô no momento mais relaxado do ano, que é nas férias. Mas tô bem, graças a Deus, tá tudo certo. Eu acho que nessa questão aí, muita gente perdeu, né? Em relação a querer viajar, a querer um planejamento, né? Eu acho que foi uma necessidade, né? Mas é muito melhor estar assim, né? De quem está com algum problema de saúde, alguém na família com algum problema. Eu acho que quem conseguiu passar pelo Covid, assim, que está passando, né? Na verdade, ainda acho que está longe de acabar, né? De uma maneira saudável, olhar para todos os seus parentes, todas as pessoas da sua família, sem nenhum problema maior, né? Eu acho que é o nosso maior ganho aí nesse período, nessa fase, né? Todo mundo sofreu, né? Com certeza, concordo com você. Então, Rudy, a ideia aqui é a gente ter uma hora, para a gente até ter uma linha de raciocínio legal, o pessoal entender aí qual que é a nossa mensagem, tá? Eu vou me apresentar aqui, né? Como é a primeira live que eu estou fazendo via Instagram, tá, pessoal? Meu nome é David Braga, você já me conhece, acho que tem muitas pessoas acompanhando o canal. Espero que o canal cresça bastante. Esse ano eu estou me movimentando bastante, eu estou fazendo muito esforço para trazer mais conteúdos, mais ideias, mais visões, né? Trazer mentes como a do Rude aí, um cara preparado, um cara de mercado, olhar muito para business, olhar de uma maneira acadêmica, mas sempre trazendo melhores práticas que o mercado realmente consome. Então, assim, eu estou me movimentando bastante, eu e as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto, para que a gente sempre traga um conteúdo relevante, um conteúdo que realmente impulsione aí os estudos e o conhecimento de vocês, tá? Então, dentro do canal, qual que é a ideia com o canal? A gente vai ter uma linha de lives mais direcionada ao molde técnico, né? Então, dentro das lives que vai ter via YouTube, a ideia é trazer um molde com uma apresentação, com um conteúdo mais técnico mesmo, mostrando alguma solução, mostrando alguma tecnologia, algum conceito, e dissertando sobre isso e sobre esses componentes. Do lado do Instagram, a nossa ideia é fazer um bate-papo, trocar uma ideia aí com os profissionais do mercado, pessoas que estão em referência, estão aí na linha de frente das melhores estratégias e das estratégias mais disseminadas, né? Então, a gente tem aí um pool de ideias que vem surgindo, os influenciadores, os players de maior poder no mercado, geralmente criam suas estratégias, criam suas maneiras e suas abordagens e começam a direcionar isso. Então, cada empresa começa a seguir a que podem melhorar mais, a que podem utilizar mais aí o seu fluxo de consumo de dados, o seu fluxo de atendimento ao seu cliente. Então, dentro dessas lives do Instagram, a gente vai falar muito de coisas voltadas a business, como quais são as abordagens do mercado, como o mercado se movimenta, né? E hoje a gente escolheu um tema, junto com o Rudy aí, a gente escolheu um tema para falar de como uma cultura de data driving pode ser implementada, né? Então, Rudy, deixa eu ir para você se apresentar, fazer essa contextualização aí. Fica à vontade, cara.
Beleza, valeu, Braga. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou Luiz Rude, vulgo Rude, não gosto que me chamem de Luiz, nem de Afonso, para aqueles que estão me escutando aí, meus amigos. Meu sobrenome é Afonso, então o pessoal às vezes me chama de Afonsinho. Enfim, sou um entusiasta aí do mundo de dados, trabalho com dados desde do começo da minha jornada profissional, que começou aos 16 anos, hoje eu tenho 32, quase 33, faço aniversário no mesmo mês que você, mês de fevereiro. É verdade, a gente faz perto, né? Você já tá para fazer, né? Na verdade, eu faço um pouquinho depois de você, acho que você é 12 ou 13, né? Eu sou 18. É Ah, é isso, verdade. então é todo mundo ali pertinho. Mas, enfim, então cerca de 16, 17 anos aí que eu estou trabalhando e sempre com dados. Trabalhei com banco de dados no início da minha carreira, migrei para BI, depois fiz arquitetura, engenharia de dados e hoje estou, nos últimos 2, 3 anos, atuando como um especialista de governança de dados. Falando um pouquinho mais do Rude também, eu sou cofundador de o Data Tangerines, ou Tangerines, depois, por favor, o pessoal que está ouvindo, sigam lá também depois, Tangerines é uma comunidade de dados também, assim como Maestria, a gente Isso, traz está... aí. Fala para eles aí como que vai conseguir. Inclusive, a gente faz eventos mensais, né? Ontem foi o nosso, acho que 13º, sei lá, agora já sou meio perdido nessa contagem, mas a gente falou um pouquinho sobre LGPD. Então, para quem gosta também desse universo de dados, lá no YouTube também procurem, tem todas as gravações, pelo menos dos últimos eventos. Então, enfim, eu posso falar que eu sou entusiasta de dados, também sou pai de uma criança linda chamada Judá. Sou nerd pra caramba, né? Acho que você bate o olho em mim, você sabe que eu já sou assim. Sou meio geek, gosto de Magic, gosto de anime, gosto da cultura oriental. E é isso aí, esse é um pouquinho do Rude e espero aqui, junto com o Braga, compartilhar um pouquinho do conhecimento e falar um pouquinho aí sobre cultura data-driven. Maravilha, hein, Yudi? Assim, eu que tive o privilégio de conhecer você pessoalmente, sei quanto caráter você tem. É ótimo estar próximo de pessoas com caráter, com bom coração. E você é um dos caras que, assim, de coração imenso, gosto muito de você. E é legal, assim, você até falar sobre esses cursos, né? Porque hoje em dia a gente tem, quando a gente começa a bater um papo, vai falar de mundo mais profissional, as pessoas jogam muito jogo do olha, eu estudo isso, eu leio livro tal, tá, cara, a gente também tem lazer, a gente também tem que se dedicar aos nossos gostos, às coisas que podem funcionar nossas ideias, né? Às vezes de um quadrinho você tira uma ideia tá muito maluco. Então eu vi muito também nesse mundo aí. Talvez eu não possa me considerar tão nerd, porque eu acho que eu até perdi algum tempo na minha vida que eu poderia ter estudado mais. Mas, né, sempre há tempo de recomeçar, de buscar mais, né? Então, estou nessa linha contigo aí. Aproveitando só, Braga, aqui um gancho para a gente, já que a gente vai falar sobre cultura data-driven, a gente não pode esquecer que cultura vem de cultivo, que é aquilo que você geralmente cultiva, aquilo que você tem o hábito de fazer. Então, só existe hábito se a gente estiver falando de seres humanos, de pessoas. Então, primeira dica, entenda as pessoas da sua organização. Não adianta a gente falar de uma cultura data-driven se a gente não começar entendendo que a empresa lida com pessoas. O maior, por mais que a gente fale que o dado é o novo petróleo, o dado, como o petróleo, não vai adiantar nada se a gente não entender que ele vai ser usado por pessoas, ele vai ser gerado por pessoas, ele vai ser consumido por pessoas, e é isso que faz toda a diferença aí numa cultura data-driven. A gente começar entendendo as pessoas. Então eu gosto de falar que eu sou nerd, que eu sou geek, porque é uma persona que precisa ser entendida para que você, quando você estiver planejando a sua cultura data-driven, quando você estiver pensando na sua estratégia de dados, você consiga ser certeiro, né, na estratégia que você for tomar, né? Você consiga planejar as suas ações da maneira que o seu público, que são as pessoas que trabalham na sua empresa, ou talvez pessoas que vão comprar os dados que você gerar,
qual é o perfil delas, né? Você precisa entender isso. Então, já aproveitando aqui o gancho para poder dar uma primeira dica e falar um pouquinho do que eu penso sobre cultura data-driven. Eu concordo plenamente com você. A gente tem diversos discursos, dado, informação, inteligência, predição, tem tanta terminologia aí, mas na verdade tudo isso é relacionado com pessoas, né? O maior ativo de qualquer empresa, de qualquer estratégia, são as pessoas. Elas bem direcionadas. Eu lembro até para a gente fechar iniciar essa introdução, eu lembro que eu li uma coisa que, porra, me deixou muito realmente eu concordei muito com aquela citação, sabe? Eu ouvi que uma equipe de sucesso, por muitos anos, foi medido por resultados, foi medido por entregáveis, foi medido por financeiro, foi medido por diversos parâmetros, né? Diversas métricas que nunca olhava exatamente para a pessoa. E aí, nos últimos tempos, eu não me lembro de qual foi a fonte, eu até vou buscar isso, vou retomar isso, mas a métrica que mais formou e mais trouxe entendimento para esse estudo foi a métrica da saúde mental. Então, equipes de sucesso, equipes de alta performance, elas têm uma saúde mental muito alta. Então, elas não estão exatamente buscando dinheiro, elas não estão exatamente buscando um cargo a mais, elas têm uma saúde que elas olham para o todo da sua vida. Então, você quer ser um bom pai, você quer ser um bom filho, você quer ser um bom profissional, então tudo fica casado, né? E, para mim, isso daí foi fundamental, cara. Perfeito. E eu vou até trazer um pouquinho aqui de história aqui para essa conversa. Se a gente for pensar na primeira revolução industrial, a gente teve a mecanização da produção. Na segunda revolução industrial, nós tivemos a massificação da produção. Na terceira revolução industrial, nós tivemos a automatização da produção. Então, nas três primeiras revoluções industriais, a gente sempre estava voltado para produção, como as coisas eram produzidas. Mas hoje, na quarta revolução industrial que a gente se encontra, o foco não é mais a produção, mas é a customização, é a personalização, é o olhar em como você consegue atender às necessidades do seu cliente, ou seja, do seu público consumidor, como você consegue criar um produto atrativo, como você consegue fazer com que o seu serviço seja utilizado da melhor forma possível, agregando valor para quem vai consumir. Então, pegando um gancho do que você falou, quando você consegue encaixar a sua estratégia em algo que faz bem para alguém, que você agrega valor, e você somando isso, né, a equipe que está trabalhando, que está fazendo com que aquela estratégia seja cumprida, com certeza a saúde mental, ou a produtividade, a efetividade daquela empresa vai ser muito maior, porque você deixa de fazer uma coisa mais cega e você dá propósito para o seu trabalho. Então, falando novamente aqui ao tema, que é a cultura data-driven, uma outra dica, quando a gente está querendo implantar uma cultura, e aí nem vou falar de data-driven, mas quando você está implantando uma cultura, é você realmente entender e você dar propósito para as pessoas que estão trabalhando junto com você. Então, essa também aí é uma boa dica. Pessoas que trabalham com propósito são muito mais felizes, são muito mais aderentes a qualquer estratégia quando existe um princípio, um propósito, existe uma motivação, tá? Exatamente. Então, acho que, como eu falei, primeiro, você entende o seu público. Segundo, você dá algo de valor para que esse grupo caminhe junto. E aí, quando você consegue fazer isso, e aí, trazendo aqui outros termos, né, existe o data literacy, ou alfabetização de dados. Quando você consegue transmitir isso para a sua empresa, você consegue fazer com que ela, como... eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco filosófico ou meio complexo, mas como se você desse uma direção para todo mundo, entendendo suas características particulares. Então, quando a gente fala de unidade, mas só que cada parte desse tem a sua função, tem a sua contribuição. Então, quando você consegue dar o senso de valor e você consegue fazer com que as pessoas estejam engajadas nisso, aí é certeza que a cultura, seja data-driven ou não, a gente acha que vai falar um pouquinho ainda sobre o que é o data-driven, mas a cultura, seja ela data-driven ou não, vai ser muito mais efetiva
e vai gerar muito mais engajamento, tanto para o seu público interno, que seriam os profissionais da sua empresa, como para o seu público externo, que caso você esteja trabalhando com algum tipo de monetização externa, possa também gerar bastante valor para a empresa, tá? Hum, bacana, bacana. Eu acho que o alcance, né, tanto interno como externo, acontece por essa filosofia, né? Porque, querendo ou não, a gente tenta prototipar, a gente tenta padronizar, mas sempre existe uma filosofia, né? Algo abstrato que é preciso encaixar também. Se isso não encaixar, o barco não vai para o mesmo destino, né? Ele pode ir até para frente, mas só que você vai despendendo de muito mais energia. A minha Verdade. experiência, muitas vezes, por ter um propósito intrínseco em mim, diferente de outras pessoas, muitas vezes eu sentia que eu estava remando para um lado diferente de outras pessoas. Agora, se mesmo assim já estava gerando bastante resultado, já estava gerando bastante valor para a companhia, imagine se tivesse todo mundo remando para o mesmo lado, se tivesse todo mundo indo para o mesmo lado, os valores iam ser potencializados. Então, quando você consegue gerar esse senso de time, essa unidade e pessoas de várias disciplinas trabalhando com um propósito comum, o seu percentual de resultado ele fica bem maior. Com certeza, com certeza, com certeza, concordo. Mas é E quando a difícil, gente... tá? Só vou falar, não é fácil. Você pensar que você tem várias disciplinas, ó. Vamos falar aqui de dados. Olha o que a gente tem. A gente tem segurança da informação, a gente tem pessoal de privacidade, a gente tem arquitetura de dados, você geralmente tem um pessoal de arquitetura de solução, você tem os desenvolvedores, sejam eles os engenheiros de dados, ou as pessoas que fazem programação mesmo de sistema, de solução, certo? Você tem cientista de dados, você tem engenharia de machine learning, você tem governança de dados, que é a área que eu represento. Então, assim, você tem muitas áreas e, às vezes, colocar todo mundo debaixo de uma mesma perspectiva é um desafio, tá? Então, galera que está aqui na live, que tem poder estratégico, não estou jogando nenhuma responsabilidade para vocês, mas acredito que isso é muito mais fácil de ser feito de cima para baixo do que de baixo para cima. Então, tem que ser... não vou falar em positivo, que eu não gosto disso, mas tem que ser algo pensado e levado de cima para baixo. A gente está falando de estratégia, a gente está falando de cultura, então tem que vir de cima para baixo, tá? Para que as pessoas estejam engajadas e dentro desse mesmo propósito, dessa mesma filosofia, vamos colocar assim. Que exista, né? Não entendi. Você está me ouvindo? E que, Tô e, sim. e que exista essa conectividade, né? Tanto da coordenação, digamos assim, né? Da estratégia, como do operacional, né? E aí integre todas as partes de função a função, né? Hoje eu acho que talvez no mundo de tecnologia é o maior desafio de todos, né? Que a gente tem visto aí, né? Porque muitas peças a se encaixar, muitas empresas não têm as peças maduras o suficiente, então a gente tem módulos a implementar, só que aí eles têm muito que voltar às vezes um passo atrás, né? Então, como é que está a governança? A governança não segue todas assim, não consegue implementar todo o compliance, então ela precisa amadurecer. A gente tem como que está a esteira de desenvolvimento, de entrega, integração contínua, entrega contínua, como a gente faz isso amadurecer. Então ainda está nesse jogo de amadurecimento, né? Também tem essa perspectiva, essa ótica aí do mercado. Perfeito. E é por isso que, novamente, o papel estratégico é fundamental. Porque quando a gente fala das áreas de gestão de dados, engenharia, ciência, né, arquitetura, são áreas de gestão de dados, o próprio MDM também, áreas de gestão de dados, elas são disciplinas táticas, né? E as disciplinas táticas, elas estão abaixo de uma visão estratégica. Você só consegue formar uma gerência se ela estiver trabalhando em rumo a cumprir uma determinação ou um alvo, uma meta, um objetivo estratégico, tá? Então, quando a estratégia de dados, falando agora do nosso universo, ela é bem definida, ela está bem clara, ela é bem comunicada para as disciplinas, ela é bem planejada,
aí seja, sei lá, OKR, que seria um tipo de mensuração de medidas, de métricas, né, para você poder trabalhar, que foi popularizada pela Google, ou seja, qualquer outro tipo de estratégia de medição, KPIs, enfim, não importa. Você consegue nortear a sua, as suas gerências de dados, as suas áreas de gestão, para que elas cumpram um objetivo comum. Por isso que é muito importante que tenha esse cuidado estratégico de dar o norte, porque aí fica muito mais fácil de você gerar a cultura, porque você gera hábitos, novamente, né, cultura, de cultivar, né, você cultiva hábitos dentro da própria empresa, em várias áreas, que vão sempre em Em direção ao direção único, a essa visão estratégia. estratégica. O que eu vejo conversando com muitos amigos que trabalham em várias empresas é que nem todos os lugares, para falar a verdade, a minoria dos lugares tem uma estratégia de dados bem definida, tá? E quando eu falo uma estratégia de dados, não é apenas uma visão da onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero ter uma transformação dos dados para potencializar a transformação digital. Não, isso aí é muito abstrato. Isso é uma visão, isso aí é sei lá, talvez um anseio, um desejo. A gente precisa de um plano, a gente precisa de uma estratégia mesmo, ou o que a gente precisa alcançar, ou qual que é o resultado que precisa ser alcançado mais tangível para que as disciplinas que estão abaixo, que vão garantir essa estratégia, elas consigam trabalhar em direção a esse alvo, tá? Então, o que eu sinto do mercado é que a estratégia de dados ainda não é muito pensada pela camada executiva e a tendência é que isso seja cada vez mais pensado. Eu trouxe aqui, eu tenho um ponto aqui que eu gostaria que a gente falasse um pouco de estratégia de dados como um dos pilares, assim, dentro do Data Drive, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, hoje, citando 3 pilares importantes, a gente sabe que tem vários, é um conceito que ainda está em evolução, né? Então é um conceito que o consenso geral de tecnologia, da área de tecnologia em diversos setores, em diversos segmentos, ainda está compilando aí boas práticas e melhorias para essa ideia de data drive, né? Então, e até porque a gente tem aspectos diferentes de consumo, de clientes, de vendas, né? de maneiras de monetizar a informação ou monetizar produtos em segmentos diferentes, né? Então, em relação a isso, você quando você para pensar, quais seriam 3 pilares que você acha que embasa aí um data drive básico, digamos genérico, vai, independente Tá, do segmento? beleza. Eu vou primeiro só contextualizar o Data Driven, porque talvez nem todos saibam, mas Data Driven é orientado a dados. Então é você, quando está falando uma parte de executiva, gerencial, é você usar dados para tomar decisões, certo? Então, data-driven é a sua empresa ela tomar decisões, ela ter um objetivo, ou enfim, ela ser mensurada, ou ela ter um alvo sempre baseado em dados. Isso é o data-driven. Quando a gente fala de cultura data-driven, a gente ter isso como um hábito dentro das companhias. Então, eu vejo 3 pilares que eu gosto muito de pensar nisso, e aí eu vou até puxar uma sardinha para a governança de dados, porque talvez seja a disciplina que eu tenho mais me animado nesses últimos anos em trabalhar, tá? Mas basicamente eu vejo um pilar de produto, um pilar de processo e um pilar de pessoa, beleza? Eu vou tentar contextualizar porque tem várias dimensões dentro de cada uma dessas esferas. Então, quando você fala de produto, a gente está hoje, como eu falei, quarta revolução industrial voltado para o cliente. E o que o cliente consome? Produtos. Produtos são bens ou serviços, certo? Que são consumidos ali pelo nosso público. Então, o primeiro pilar é você entender que dados são ativos. O dado é o novo petróleo. Petróleo foi a matéria-prima na segunda revolução industrial para N produtos.
beleza? Ele foi matéria-prima para gasolina, para o diesel, para o piche, para N coisas. Usando a analogia, hoje o dado ele é matéria-prima para os seus dashboards, para suas tabelas, para os seus gráficos, para os seus modelos de machine learning. Exatamente. Então, hoje, a gente precisa entender que os dados são ativos, matérias-primas, e os que eles geram são produtos. Então, o primeiro pilar é você entender que você está trabalhando com produtos, que os dados são produtos. Data products. Enfim, produtos de dados. Você precisa entender que os dados são produtos. E como um produto, você precisa ter um processo para poder gerar cada um desses produtos. E quando você fala em processo, você está falando de padronização, certo? Existe a filosofia Lean, né? Fala do TP, trabalho padronizado. Então você precisa ter o trabalho padronizado para que você tenha mais produtividade, você consiga fazer as coisas com uma qualidade maior. E não importa se é o David ou se é o Rudy que vai fazer determinado processo. Ele tem um padrão. Então a qualidade do que o David fizer vai ser tão boa quanto a qualidade do que o Rudy fizer. O que o Rudy fizer vai ser tão bom quanto o que o David fizer. Então você precisa pensar em processo, trabalho padronizado. Você precisa pensar na plataforma que você está utilizando, certo? Você precisa pensar em toda essa perspectiva para que você consiga fazer a produtização daquele produto, que seria o vínculo do processo com o produto. E o outro pilar, que eu já comentei um pouquinho, são as pessoas. Você precisa entender os perfis, você precisa entender as personas, você precisa entender todas as características das pessoas envolvidas, tanto no seu processo de produção, o que cada um pode fazer, o que cada um não pode fazer, e aí aqui a gente entra com segurança da informação, a gente entra aqui com privacidade, né? Como que fala? Security by design, privacidade como design, enfim, aí a gente pode ter também arquitetura, né? Ou dados como design também, que é quando você pensa, certo? Você traz essas personas, essas perspectivas para todo o seu processo de produtização para gerar o seu produto. Então, quando você tem esse tripé, pessoas, processos e produto, e você pensa, você investe um tempo para você estruturar isso, eu acredito que você consiga potencializar e você consiga fazer com que a sua empresa consiga ter uma cultura orientada a dados de uma maneira muito mais adequada. E aí entra isso tudo sendo, não controlado, mas sendo monitorado por um programa, que aí eu falei que eu ia puxar a sardinha para o meu lado, um programa de governança de dados. Por isso que governança de dados é muito importante. Eu tenho uma estratégia que a gente comentou, certo? Que vai dar o norte. Esse norte vai fazer com que as áreas de gestão tenham os seus processos, considerando as suas pessoas para gerar os seus produtos. E a governança cuida de um programa que vai acompanhar e ajudar essas áreas a executarem tudo isso para que, no final, a visão estratégica seja alcançada. Você vê que a governança ela não é uma área tática e nem operacional. A governança é uma área que vai ajudar, vai facilitar e vai garantir que o que está sendo gerado seja gerado de uma maneira adequada, entendeu? Então, eu vejo... Sim, é como se fosse uma orquestradora. Acho que tem agora eu não vou saber qual que é a grande consultoria que fala sobre um perfil chamado de tradutor, ou translate, né? Que ele faria esse papel de intermediar, de traduzir o que uma área não entende para outra. E aí, falando de pessoas, trazendo também o negócio para fazer parte de todo esse desenvolvimento. Entendeu? Porque quando a gente fala de personas, de perfis, né, a gente está falando também que a gente precisa trazer a propriedade do dado para quem é o dono do dado, que é o carinha lá do negócio que gerou esse dado, que consome esse dado. Então, a gente consegue, com esse tripé, como eu falei, pessoas, processos e produtos, amarrar tudo isso dentro de um programa e você tem a sua base, o seu tripé, acho que as premissas que você precisa para você conseguir fazer com que as coisas funcionem dentro da sua empresa, tá? Então,
essa é a minha visão. Pode ter ficado um pouco macro demais, tá? Mas eu gosto de deixar assim um pouco macro porque para você descer para o micro, você precisa da sua estratégia bem definida. Porque aí eu falaria do pessoas, processos e produtos com um viés mais de arquitetura, com um viés mais de ciência, com um viés mais de engenharia. E aí a gente consegue trazer para a realidade da empresa o que realmente precisa ser construído, tá? Essa é a minha visão. Eu acho que assim, em cima de tudo que você está falando, complementando, como assim, tudo que você está falando é exatamente o que o mercado está fazendo, né? O que eu vejo também, a minha perspectiva, assim, o que eu tenho visto acontecendo hoje na IBM, todos esses players hoje, que a gente tem tem uma influência no mercado, quando ele traz uma abordagem, quando ele traz uma maneira de se fazer aquilo, ou então algum conhecimento de processo ou negócio que foi um case de sucesso, que já teve algum tipo de maturidade evoluída, aquele processo, aquela implementação, aquela abordagem que teve sucesso, vai se criando essas metodologias, vão se criando essas aplicabilidades. Né? Então, a gente vê realmente essa movimentação do mercado. Você vê que existe toda essa orquestração por parte da governança, tanto é que por conta do LGPD, por conta de alguns gatilhos que ativaram a importância, que eu vi um pouco alguns anos atrás, acho que até que teve um bate-papo que eu fiz contigo um tempo atrás, que até eu comentei que hoje, pô, a bola da vez é governança, entendeu? E ainda complemento com a área jurídica. Ó, fazer um coração para você aí, ó. Bola da vez, governança. Espero que o meu chefe esteja ouvindo. Mas brincadeiras à parte, eu costumo pensar assim, a gente teve no mercado um momento em que ciência de dados foi muito importante. E é uma área demais, sério, é uma área demais. Eu converso com cientistas de dados da empresa que eu trabalho, eu me sinto um burro. Porque, assim, eu tô falando de físico, cara astrofísico, o cara, não sei lá, o mestre de matemática. Mano, sei, os caras, assim, da NASA. Mas o que acontece? Eles são cientistas, eles não são mágicos. Se você entregar, sei lá, uma coisa ruim para eles, por mais que eles façam um bom trabalho, se a matéria-prima for ruim, eles vão gerar um resultado ruim. É a mesma coisa, se você der ingredientes estragados para o melhor cozinheiro, ele não vai gerar uma coisa gostosa. Simples assim. Aí começaram a ter depois, né, passou a fase do cientista de dados como unicórnio, aí falou assim, então vamos preciso colocar um engenheiro de dados do lado ali do cientista, certo? Porque ele precisa gerar ali o que é comestível, alguma coisa boa, ou ele precisa colher as coisas do lugar certo para que o cientista consiga fazer lá o seu prato de comida, né? Para fazer o cardápio dos sonhos. E aí, essa foi uma estratégia que o mercado entendeu muito bem, que é o engenheiro preparando bases para que o cientista consiga gerar modelos. Mas só que o que começou a acontecer? Eu tenho 2 cientistas, 2 engenheiros, esses 2 pares, né, um par de cientista e engenheiro trabalhando de maneiras separadas, os 2 precisam usar uma mesma informação e cada um usa de uma maneira diferente. Então eu comecei a gerar modelos e visões que teriam que ter o mesmo número, o mesmo resultado, e eles começaram a gerar resultados diferentes. E aí eles começaram, peraí, tem uma coisa errada? Como que eu posso ser data-driven se o meu mesmo dado gera decisões totalmente diferentes? Pegando aqui, eu trabalho na Sul América, né, como foi a introdução do Braga. Então, pensa, eu estou lá quero recomendar um programa de saúde ou quero recomendar uma linha de cuidado para alguma pessoa e para um eu falo que o cara tem, sei lá, diabetes ou tem uma doença crônica e para o outro eu falo que ele está saudável. Então, quer dizer que se o cara estiver doente mesmo, eu vou fazer com que ele tenha um custo e pior, tenha uma experiência pior com o meu plano de saúde. Com certeza. Na verdade, você vai onerar o cliente, né? Que Exatamente. Que a gente pode fazer, né? É exatamente isso. Então, para que a gente começasse a ter a nossa cultura data-driven baseada em princípios de qualidade, o dado realmente é importante, ele precisa ser trabalhado de uma maneira adequada, é que surgiu a área de governança de dados.
Lógico que essa é uma das funções, tá bom? Não estou falando que essas são todas as funções de governança de dados, mas uma das funções de governança de dados é falar assim, fulano do negócio, ciclana do negócio, olha, é você que é o dono dessa informação? Sim, sou eu que sou o dono dessa informação, eu que gero essa informação. Legal, quais são as regras, qual que é o conceito que precisa ser utilizado para a gente trabalhar com essa informação? Porque quando você faz isso, não importa se é o engenheiro A, o engenheiro B, se é o cientista 1, se é o cientista 2 que vai usar aquela informação, sabe o que vai acontecer? O resultado e a tomada de decisão vai ser adequada e correta, porque foi baseada com um conceito de negócio e com a regra, né, de preparação que foi adequada. E com isso, eu consigo ter alguns benefícios. O primeiro, eu consigo ter o benefício de que, uma vez feito aquela coisa, né, aquela preparação, nenhum outro engenheiro precisa fazer, porque ela já foi feita, já foi acordada com o dono daquilo. O outro ganho que eu tenho, que eu não parto do zero o meu desenvolvimento, eu sempre já comecei de algo, então eu consigo melhorar esse algo. Então, pensando na visão de produto, eu consigo sempre crescer o meu produto e não onerar, fazer com que a pessoa, sabe, desenvolva tudo do zero. Outro ponto, eu começo a trazer qualidade para as informações. Eu começo a perceber coisas que não estavam sendo percebidas antes. E com isso, o meu potencial e minha tomada de decisão, ela vai ser baseada em dados confiáveis. E aí, por isso que você falou que governança é a bola da vez, eu concordo plenamente. Não porque é a área que eu faço parte, mas é porque, principalmente para as grandes empresas, se transformou numa disciplina totalmente necessária para que os produtos de dados que estão sendo gerados sejam de qualidade. Não estou falando que uma empresa não possa viver sem governança. Pode. Mas eu estou falando que a governança é uma facilitadora para que você consiga potencializar as suas áreas de gestão. Entendeu? Então, eu concordo com o que você falou. E governança, amo vocês, galera. Eu vou até comprar assim, vou até trazer já o tópico de estratégia de dados, para complementar tudo isso que você está falando. Realmente, eu vejo hoje, por exemplo, a gente está num momento que as empresas estão começando a monetizar internamente e externamente. Então, os produtos estão começando a criar novas maneiras de ser vendidos. Você começa a componentizar informações que antes eram vistas como organizacional, e agora a gente consegue consolidar isso com algumas regras de negócio, consegue ou democratizar ou mesmo monetizar, né, e fazer toda uma gestão das informações. Então, uma estratégia de dados integrada com uma arquitetura, um parque tecnológico que suporte a nível de ferramenta, o ferramental existindo todas as diretrizes que a governança orquestra junto com o negócio, a gente entra nesse modelo mais DataOps, mais DevOps, né? Como queiram falar, tem várias citações, várias maneiras de falar sobre isso, mas a gente tem no começo, do começo ao fim do dado, um conhecimento. A gente passa a entender desde a sua origem, desde a sua aquisição, da sua transformação, qualidade, evolução, consolidação, sumarização, todas as etapas que um dado pode passar, né? E tudo isso embasado em processos, né, de boas práticas, embasado no conhecimento e todo um fluxo conhecido pela governança, que a gente vai poder centralizar informações de uma maneira que não se duplique, que se quando for modificar essas informações, exista uma linhagem dessa informação para ser conhecida. Então, toda essa orquestração de ponta a ponta dos dados também o impulsionador das entregas, como você falou. Pode ser que uma empresa não viva hoje sem governança de dados. A gente vê muitas empresas menores, né, pequenas empresas, pequenos cases de negócio, começando aí e não olhando muito para isso, olhando mais para a tecnologia, olhando mais para, talvez, investindo numa ferramenta específica para poder gerar algum valor, até por questões financeiras, digamos assim, né? Mas a gente sabe que as maiores empresas, as pioneiras, as que estão aí no mercado mesmo mais quente, né? Estão na parte de cima, eles buscam o quê? Eles estão num ambiente de competitividade. Sem competitividade,
hoje está todo mundo ficando para trás. Tem hoje predição, tem hoje modelagem, tem machine learning, sem inteligência, sem automação, essas empresas estão ficando para trás. Então, a inovação vem a partir disso, a partir de todas essas bases, né, todos esses pilares consolidados, governança, uma estratégia, uma arquitetura sólida, toda um compliance integrando essas áreas, aí a gente começa a ter cada vez mais a evolução do dado. E como você falou, não é mais necessário aquisição novamente, monetizar novamente, reestruturar de novo. Não, porque já existe uma evolutiva, já é conhecido, já existe uma centralização de metadados, já existe uma centralização de informações, já existe uma estratégia Data Lake, Delta Lake, Lake House, qualquer coisa que seja mais governada, né, mais direcionada. Então, tudo isso a gente consegue compilar e entregar em produtos de monetização. Eu acho que é um grande desafio também que está acontecendo no mercado, essa parte de monetização. É algo que eu tenho visto, eu tive com o privilégio de participar do projeto, que eu vi duas concorrentes de peso, né, de anos e anos e anos, fizeram uma parceria para a monetização dos seus dados. Então, elas estão criando um produto que faz uma certa integração, um cross informacional que pode tanto impulsionar, alavancar o seu próprio segmento, o seu próprio setor, né, de forma mais inteligente e com maior qualidade, como também eles criaram também esse senso de cooperação, que para mim, é magnífico. Antes a gente tinha uma empresa querendo derrubar outra. Hoje eles viram que não é mais necessário. Tem espaço para todo mundo, claro que todo mundo quer estar na ponta, né? Mas aí, esse estar na ponta é relativo à tua maneira de trabalhar, é relativo a como você atende o seu cliente. Não necessariamente se o teu concorrente está abaixo de você, não é necessariamente isso. Né? Porque a gente vê, uma coisa que aconteceu aí que para mim foi muito, muito interessante, até, não sei, até sair um pouco do contexto. Quando a gente está falando de cloud, eu fiz um artigo há um tempo atrás, há 2 anos atrás, e o que eu estudei, eu pesquisei várias fontes, vários artigos diferentes, internacionais, coisas do tipo, e a nível de números, a nível de métricas, a gente tinha uma AWS 47% da fatia do mercado. A Azure vinha com 12%, 13%, e a Google com 6%, e aí a gente tinha IBM, tinha algumas outras aí abaixo disso que não era nem relevante a porcentagem. E aí, hoje, em 2 anos após esse meu estudo, eu vi que as novas métricas, a Azure conseguiu criar iniciativas, estratégias, conseguiu acompanhar o mercado, conseguiu ter algumas sacadas inovadoras tão de alto nível, que ela está se aproximando desse número. A AWS perdeu um certo território e hoje a Azure está próximo. E muitos dizem, muitos comparam em alguns usos, em alguma maneira de consumir uma plataforma da outra, como a Azure muito superior. Eu mesmo vejo a Azure muito superior em relação à modelagem, em relação a deployment de modelos, a toda uma produtização, né, do modelo em si, em relação ao desenvolvimento. Tem diversas ferramentas muito maduras já no mercado, todas integradas. Então, a gente vê assim, uma coisa que para mim, há muito tempo atrás, algum tempo atrás, era impossível de se ver de como é que eu posso dizer isso? Tipo, um acompanhamento, né? Uma mudança assim, de status, né? Uma mudança de valores entre grandes empresas. Porque quando você entrava num certo monopólio, um certo pioneirismo, era difícil você bater aquela que estava na frente. E hoje, por todas essas estratégias, por todas essas maneiras de atender o cliente e essa versatilidade que o mundo de tecnologia nos dá, a gente vê coisas dessas como essa acontecendo. E para mim, isso é muito legal. Isso daí é legal conhecer o que está acontecendo no mercado, ver quanto o mundo está quente, quanto a informação realmente está impulsionando as soluções, a vida da gente no final, né? Então é muito legal, cara, muito bacana. Eu queria aproveitar esse seu discurso só para falar algumas coisinhas para contribuir. O primeiro é que todo esse cenário que foi comentado gera muita oportunidade para empresas de consultoria venderem coisas. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque não necessariamente o que a empresa te vende, a consultoria te vende, ela vai ser algo que vai realmente
ser um diferencial competitivo para você. O que eu quero dizer com isso? Um projeto só tem sentido se ele estiver de acordo com a estratégia com que a empresa tem como visão. Por que eu estou falando isso? Porque hoje existem muitos, mas muitos projetos em diferentes segmentos, feitos por diversas consultorias, que foram entregas de sucesso, mas o projeto foi um fracasso. O que eu quero dizer com isso? Eu gerei o modelo, eu gerei o painel, eu gerei o produto que foi, mas só que ele não estava alinhado com a estratégia. O que, que aconteceu? Eu não gerei algo sustentável. Então eu gerei um projeto, gastei milhões, gastei sei lá quanto, para poder gerar algo que no final não foi aproveitado. Hoje, muitas empresas elas se pegam no atrativo de ganhar competitividade, de ganhar mercado. Nossa, essa é uma sacada genial. Mas espera aí, os seus dados estão bons para você poder levar esse projeto em diante? Ah, não sei. Então, assim, o modelo pode ser o melhor modelo do mundo, não vai gerar nada de valor diante daquilo que a gente já falou aqui nessa live, tá? Então, assim, tudo que você for fazer tem que estar debaixo de um programa, tudo que você for fazer tem que estar debaixo de uma estratégia. Não adianta eu tomar uma decisão para saber se o meu cliente eu vou ter que vender o produto A ou o produto B para o meu cliente, se eu não tenho nem dado do meu cliente. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer, o meu modelo vai ser... Isso não é data-driven, tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Quando a gente for querer estabelecer uma cultura de data-driven, o projeto ele tem que estar alinhado com a estratégia da empresa e você precisa ter o mínimo para poder gerar aquele projeto. Porque o que eu vejo de projeto, vamos criar aí um data lake. Legal, você vai criar um data lake para quê? Sua empresa precisa de data lake? É só porque todo mundo está falando de big data, você precisa ter um data lake e você precisa ter... Não, você precisa ter algo que vai realmente ser útil, vai agregar valor. Olha aí, novamente, o valor, o produto, o cliente como centro. Quarta revolução industrial, beleza? Que agregue valor e você consiga realmente gerar algo de qualidade. Então, assim, tomem muito cuidado com isso. Um outro parênteses que eu ia fazer é sobre a competitividade que você comentou. Existe uma mudança, e eu tenho visto muitas parcerias entre as empresas. Eu acho isso muito benéfico, isso melhorou muito a nossa capacidade tecnológica, muito mesmo. E eu entendo como você que as três melhores hoje é a Amazon, né? A AWS, a Azure e a Google. Eu acho que realmente essas três têm crescido muito. Eu sou um fanboy da Google, para não falar que eu sou um Google boy, né? Isso aí fica meio feio. Então, assim, eu sou um fãzinho, entre aspas, da Google, e tem uma ferramenta, vocês que estão assistindo, que gostam de tecnologia, depois procurem, BigQuery. Mano, eu acho isso fantástico. E aí, falando de Azure e de Amazon, agora eles têm um BigQuery que consegue subir na nuvem da, entre aspas, rival. Então, para você ver que... Né? Sim, então... Essas três empresas elas estão trabalhando com muita sinergia. E isso é fantástico, porque, no final, quem importa é o cliente. Eu posso ser cliente da Google para o meu banco de dados colunar, que é o BigQuery. Eu posso ser cliente da Amazon para poder, sei lá, rodar qualquer rotina de DevOps que eu tenha, mas só que o meu MLOps está dentro da Azure. Sei lá, eu posso usar o melhor do que cada empresa tem para disponibilizar para mim como cliente. Entendeu? Então, acho que assim... Isso aí hoje está sendo chamado, a IBM tem uma estratégia organizacional mundial em todas as suas abordagens, multi-cloud, né? Então é um conceito multi-cloud. Hoje, essa conversação entre esses players facilitou e otimizou você ter uma arquitetura multi-cloud. Onde antes a gente teve a etapa do on-premise, depois surgiu
as plataformas na cloud com uma ideia mais híbrida, né, onde você poderia talvez clusterizar, integrando com recursos da nuvem ou vice-versa. E hoje a gente tem uma visão já multi-cloud mesmo, que a gente pode permear com todas as tecnologias de todos os players, até mesmo integrando com uma rede interna, com um VPC, com o Privacy, integrando todo uma suíte que a gente possa utilizar. Por exemplo, o melhor da modelagem. Por exemplo, o melhor da modelagem pode ser um ML da Azure. O melhor o melhor do storage, o S3 da AWS. O melhor da qualidade de dados, talvez um data quality do lado da Google. Então, a gente tem essas possibilidades hoje muito viabilizadas eu acho, por esse senso comum, né, e aí, comunidade, né, de comunidade. E aí, falando nisso, a gente ainda tem várias ferramentas que são marketplace dentro desses fornecedores. Então, aí você tem, por exemplo, a Informática, que é uma empresa que sempre está num quadrante líder lá do Gartner para as disciplinas de gestão, Data Quality, MDM, catalogação, metadados, tudo mais. Poxa, ela pode ser marketplace na Amazon e não ser na Google, marketplace na Azure e não ser na Amazon, sei lá. Aí você vai combinando as peças e aí esse é um papel talvez ingrato ou muito legal, depende do profissional que está com esse desafio, de você desenhar a arquitetura de solução, a arquitetura de dados, a arquitetura que vai sustentar todos aqueles pilares que a gente tinha comentado anteriormente. Porque aí a gente vai estar falando que, poxa, para o meu momento estratégico, hoje, prefiro fazer a minha catalogação de dados numa ferramenta open source que eu não vou ter custo. Não, eu preciso de uma ferramenta parruda para fazer para armazenar os metadados. Preciso de um EDC da vida, que é a ferramenta da informática. Não estou fazendo propaganda, estou falando do que o que o mercado comenta. Então, olha só, como que a estratégia, no final, vai definir a sua ferramenta, vai definir a sua plataforma, vai definir aquilo que é mais importante. Entendeu? Por isso que eu falei assim, hoje a gente tem áreas, por exemplo, ser engenheiro de dados, Braga. Cara, você sabe que você é enviesado pra caramba tecnologicamente. Não no sentido de que você gosta de uma ferramenta A ou uma ferramenta B. Mas o prazer do engenheiro de dados, pelo menos quando eu estava atuando como engenheiro de dados, era testar a ferramenta, era dominar uma ferramenta. Eu não estava muito me importando o que eu ia gerar. Eu só queria testar a ferramenta, eu queria dominar a ferramenta. Não importa se é um Tableau, se é um Power BI, se é, sei lá, um OBIEE lá da Oracle, ou sei lá, não importa. Eu quero dominar aquela ferramenta porque eu quero fazer aquela visualização de dados da melhor maneira possível. Entendeu? Então, o que eu estou falando é assim, a estratégia, no final, vai me nortear no enquanto eu posso gastar e dentro do que eu posso gastar, existe uma melhor ferramenta. Às vezes a empresa ela é menor, ela é maior, e se ela for maior, a tendência dela não ser open source é muito grande. Por quê? Porque as empresas mais burocráticas, mais tradicionais, elas geralmente tendem a fechar parceria com empresas que prestam algum tipo de suporte, por questão de pensamento. Mas agora uma startup, ela vai consultar outra startup, tipo, não importa muito o suporte, ela quer testar, quer fazer coisas diferentes, entendeu? Velocidade, né? Tem aquele negócio, né? Sim. Tem a questão da velocidade, da necessidade, da quantidade de investimento, né? A gente tem algumas coisas aí que influenciam bastante, né? Perfeito, por isso que, novamente, a estratégia é muito, 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 muito importante. Deixa eu falar uma coisa, a gente tem mais 6 minutos. Até para a gente talvez encerrar certinho, se você quiser complementar, eu queria só tocar em 2 pontos aqui que eu queria ver sua opinião, rapidinho. Pode ser? Beleza, pode falar, porque você sabe que eu falo pra caramba, tá? Eu esqueci de falar isso na minha biografia.
Falo pra Quando caramba. tiver faltando 2 minutos, a gente se despede do pessoal aí para ficar certinho, para a gente, Beleza. né, até quero falar Mas, para eles das próximas ideias. Então, eu vejo beleza. também uma coisa que eu tenho visto com bastante carinho, né? Essa estratégia omnichannel, né? Que é toda essa comunicação com o cliente numa mesma maneira, no mesmo formato. Hoje está sendo criado aí é, 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 as personas digitais, né, que elas conversam, né, visualmente, ou mesmo com chatbot, alguma coisa do tipo, a gente vê toda uma padronização nisso. Então, essa questão de comunicação também entre a empresa e o cliente, né, entre essas duas pontas, tem sido bastante importante, né, junto com a transformação digital, que talvez impulsionou bastante as formas de se consumir isso, né, as formas de orquestrar essas maneiras, né, é, essas maneiras de comunicação, essas ferramentas de comunicação, né? Hoje eu acho que é uma coisa bastante importante. E também a inclusão, né? Inclusão social, inclusão digital. Tem muitas bandeiras aí acontecendo, né? Eu tive até uma curiosidade com um colega que ele comentou que está tendo um movimento forte aí de algumas bandeiras de pessoas, né? Então, eu acho que tudo isso daí é muito sadio, é muito bom acontecer, e eu vejo que isso, em algum momento, vai chegar um pedacinho disso para a governança, para que ela tenha toda essa orquestração também, olhando para essa parte de comunicação, até um pouco externa, né, como a gente pode dizer, porque só empresas muito grandes têm uma preocupação pública, né? Mas eu acho que isso também vai ser uma preocupação hoje com a confiabilidade, com essa parte de você ter o LGPD forte aí, o GPDR, toda essa preocupação com dados sensíveis, com dados particulares. Então, eu acho que isso aí cada vez mais também está crescendo, né, dentro dessa ideia, né, dessa cultura. O que você acha? Como eu comentei, né? A gente comentou, na verdade, bastante aqui. A experiência das pessoas, ela tem se transformado cada vez em algo mais importante. Então, a tendência é que, tanto tecnologicamente, como também na arquitetura e no design de dados, a gente comece a pensar de uma maneira mais orientada para as pessoas também, certo? Então, com relação à inclusão, eu acho isso fantástico e eu acredito que é uma boa maneira da gente trazer novas perspectivas para melhorar o ambiente, tanto tecnológico como processual, como também de produto que eu gero no final, para atender cada vez mais dimensões. Eu acho isso fantástico. Governança tem um papel fundamental? Tem, desde que isso seja estrategicamente definido. Porque senão a gente vai ficar correndo atrás de 200 alvos e a gente no final não vai alcançar nenhum. Então isso precisa estar bem desenhado junto com a estratégia, tá? Assim, eu não acho que a gente consiga fazer nada sem uma estratégia bem definida, falando como governança, porque a minha função como governança é ser viabilizador, facilitador, monitorar para ver se aquela estratégia está sendo alcançada, tá? Então, eu tenho essa percepção. Com relação ao Omnichannel, eu tenho duas observações. Assim. O primeiro hoje, eu tenho uma central de atendimento via call center, alguém liga, eu tenho lá um chatbot, eu tenho uma inteligência artificial lá respondendo, eu tenho um chat, né? Eu tenho vários meios de me comunicar ali com o meu cliente para atender uma necessidade. E, geralmente, cada portal é armazenado numa base de dados diferente. Então, a primeira provocação que eu falo se eu quero ser omnichannel para o cliente, por que eu não posso pensar, entre aspas, omnichannel para dentro de casa também? Por que eu não posso armazenar isso num único lugar? Por que eu preciso armazenar em 10 milhões de lugares? Porque isso dificulta muito o meu trabalho de trabalhar o dado, preparar o dado para que depois isso gere valor competitivo para mim. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Omnichannel ele passa por várias áreas de gestão. Olha lá, eu estou falando arquitetura de dados, eu estou falando arquitetura de solução, eu estou falando talvez engenharia de dados, eu estou falando que pode ser que eu tenha que ter ciência de dados desenvolvido. Então, olha só, eu tenho muitas disciplinas envolvidas, inclusive os próprios desenvolvedores da plataforma sistêmica que está ali criando aquele contato com as pessoas. Então, tudo que for feito tem que estar muito alinhado internamente. Se não estiver bem alinhado internamente...
Eu acho que nosso tempo vai Beleza. acabar. Se não me engano, ele corta bem na hora. Só pra gente não perder o. Desculpa te cortar, mas se Imagina, despede vai aí lá. pro pessoal aí, porque eu acho que ele vai acabar e aí a gente fica. Não consegue nem dar tchau pro pessoal, agradecer. Ah, beleza, só agradecer a todo mundo que entrou e qualquer dúvida, quem tiver vontade de conversar comigo, só me procura no LinkedIn, manda uma mensagem que E o eu... Tangerines também, não esquece de falar do projeto. Tangerines, é. O Tangerines a gente compartilha muito conhecimento, vale a pena acompanhar. E quem quiser conversar, bater papo sobre anime, Magic ou sobre dados, fica à vontade, é só me procurar lá. Eu vou ficar muito feliz com o seu contato. É isso aí e valeu, galera. Obrigado, David, também pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Cara, fiquei muito feliz. Acho que o papo foi mais alto nível ainda do que eu até imaginei. Eu queria uma coisa, acho que a gente foi bastante, trouxe muitas visões legais, suas experiências, as minhas. Realmente, o mercado está se movimentando assim. Fiquei muito feliz por você me dar essa força aqui, né? Eu acho que a ideia é essa, compartilhar com conhecimento. É uma coisa que faz nós todos ficarmos bem, ficarmos mais satisfeitos, né? Sabemos que estamos fazendo um papel social aí, eu acho, de grande importância, né? E também conhecendo outras pessoas, outras perspectivas, outras visões. Fiquei muito feliz, viu, Ludi? Muito obrigado, cara. Tenha um ótimo final de semana aí. Aproveita aí e descansa, viu? Obrigado a todos aí que Valeu, esteve com a gente aqui, viu? Fiquei feliz, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. valeu.